Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados e biscoito também. Afinal, esse mês todo a gente está aqui voltado aos biscoitos. Semana passada, inclusive, foi a aula da receita. Quem não assistiu, infelizmente ela não está mais disponível, porque essas aulas de domingo, elas só ficam disponíveis por 3 dias, porque elas saem daqui e vão direto para o meu curso completo. Então, a aula da receita já saiu daqui exatamente para poder migrar para o curso. A mesma coisa vai ser a aula de hoje, que eu vou fazer a decoração dos biscoitos que eu assei, dessa aula anterior que eu fiz a receita e assei. Então hoje eu vou decorar com pasta americana e na próxima semana eu vou fazer a decoração também do mesmo trio de biscoitos, só que em glacê real. Então vão ser 2 decorações diferentes. Além disso, ainda teremos mais uma receita e uma nova decoração, ou seja, são 2 receitas de biscoito e 3 decorações diferentes, contando com materiais diferentes, inclusive, dos biscoitos. E aí a gente passa para a segunda etapa, que eu vou dar um primeiro mini curso do mês, que eu vou ensinar realmente técnicas de desenho e pintura, uma técnica básica para você realmente deslanchar e chegar no segundo curso, mas eu vou explicar um pouquinho o que eu vou fazer nesse primeiro. A gente vai aprender técnicas de como misturar cores, entender como funciona esse processo e formas básicas de desenho que a gente pode daí transformar essas formas básicas em luz e sombra, transformar aí em cima do que você quiser. Então, de repente, de uma esfera você já pode fazer uma cereja, uma maçã, enfim, aí depois a criatividade vai longe. Mas a gente já faz a base para chegar no segundo curso, que o segundo curso vai seguir esse mesmo tema de batizado e a gente vai fazer aí um bolo com a decoração toda do zero. Então, vamos fazer a transferência do desenho, vamos fazer um desenho com uma aplicação diferente e também uma modelagem em 3D para aplicar nesse bolo. Então vai ficar uma coisa bem bacana. Então vou dar aqui um spoiler, inclusive essa modelagem vai ser uma hastezinha de trigo. Então vai ficar bem bacana, dá para inclusive aplicar em outras formas, não só para o batizado, dá para você aplicar aí em muitos bolos também. Então, gente, eu acho que já deu aqui de papo, todo mundo já chegou, pode aí conversar comigo no chat, estou aí conversando com vocês também. E agora vamos trabalhar, né? Então, começando aqui, uma coisa que é muito importante. O cortador que a gente usa para cortar o biscoito é o mesmo que vai usar para cortar a pasta americana, tá? Porque a gente precisa que seja do mesmo tamanho. Então, todos os mesmos cortadores estão aqui selecionados. Eu vou tirar os biscoitos para poder abrir aqui a pasta, então deixar ele de lado. E para abrir, a gente vai usar daqueles kitzinhos de nivelador. A gente vai usar esse que é o azulzinho, tá vendo? Que ele não é o mais fino e não é muito grosso. A gente não quer uma camada muito grossa de pasta americana, a gente quer uma camada que fique ali ideal para conseguir fazer a decoração. Eu vou usar a pasta branquinha mesmo, então eu abro uma quantidade que já dê para cortar os 3. E assim que a gente aplica, já pode começar a trabalhar, tá? Não precisa esperar secagem, nada disso, a gente já pode começar a trabalhar direto. Então, eu só tô aqui sovando um pouquinho e é só aqui abrir a massa. O importante é que fique realmente todo nivelado aqui. Abriu a pasta. Realmente é um processo bem mais rápido do que o glacê, que tem que esperar secar, tudo mais. Inclusive para pintura também, a gente não precisa esperar. Da forma como está aqui, a gente já pode trabalhar. Adoro esse pombinha. Então, retiro o excesso. Agora, claro, tem gente que não gosta do sabor da pasta americana e aí, por isso é importante saber lidar com o glacê para ter essa opção também. Mas
cada uma tem um pró e um contra. A questão aqui é que nem todo mundo gosta do sabor, mas é mais prático de se trabalhar. Então, a aplicação também é bem simples. Então, deixa eu pegar aqui. A gente vem com um pincel, com um pouquinho só, mas é pouquinho mesmo, tá? Não é muita água, não. Um pouquinho só de água filtrada e vou passar uma camadinha. Eu não posso passar aqui muita água para não amolecer o biscoito. Então, é bem pouquinho, é só o suficiente para eu conseguir colar a pasta americana. E aí eu tenho que realmente centralizar, deixar bem centralizado no biscoito. E olha, aqui com a pontinha do dedo ou com essa parte aqui, olha, da mão, eu vou fazer esse acabamento da lateral para não ficar o corte. Aqui fica a marca do corte e que não fica bonito. Então, a gente faz esse arredondado com essa parte aqui ou com o dedo. Pode fazer aqui com o dedo também, mas aqui eu acho que fica mais preciso. A pressão fica sempre uniforme. Certo? E faz em toda a volta. Olha como é que fica diferente, tá vendo o acabamento? Ele fica todo bonitinho. E faz o efeito do glacê também. Fica com a carinha como se fosse o glacê. Então, eu vou repetir em todos eles. Olha, eu não preciso nem umedecer muito o pincel, é bem pouquinho. Só para realmente fazer essa leve colinha. A mesma coisa, eu posso usar cola de CMC? Pode, mas tem que ser também bem pouquinha para não amolecer o biscoito, tá? Isso é importante. Então, eu só tô aqui tirando essas rebarbinhas na hora do corte, que ficaram aqui um pouquinho. E é importante encaixar essas que tem muito recorte, é importante a gente encaixar certinho. Então, vem aqui com cuidadinho, encaixando em todo o recorte. E olha aqui, olha, com o dedo eu venho fazendo aquela que agora aqui eu não consigo alisar, que ela é toda cheia de reentrância, então eu venho aqui com o dedo. Pode vir com um boleador também, pequenininho, mas eu acho mais prático aqui com a mão mesmo. E o importante é ser prático, não é ser trabalhoso. Vem aqui com o mindinho, que é melhor ainda. Encaixa tudo. Essas formas de biscoito que tem mais voltinhas, que a gente tem um pouquinho mais de cuidado, tá? Mas também na hora do glacê a gente tem que tomar bastante cuidado, então é só o carinho, esse carinho que faz toda a diferença. Então, repetindo, gente, não tem certo, não tem errado. É realmente um é mais prático, o outro é mais saboroso. Tem algumas possibilidades de decoração que a gente não consegue aqui na pasta americana, que com o glacê a gente consegue fazer ressaltos, enfim, consegue fazer alguns acabamentos que a gente não faz aqui. Mas para a parte de pintura, que a gente precisa dessa base lisinha, tanto faz o glacê como a pasta americana. Então, fiz todo o acabamento aqui da volta, tá todo ele aqui bonitinho. E aqui vai ser também a mesma coisa que o coração de todos era o mais fácil, que olha, tá vendo? É só uma leve camadinha, um leve brilhinho. Aqui também toma bastante cuidado para encaixar certinho. Vou tirar só aqui o farelinho do biscoito para não sujar nada. Principalmente se estiver trabalhando com alguma massa de biscoito que seja escura, muito cuidado também com o farelo, tá? Para não sujar a mão e acabar aqui estragando a sua pasta, tá?
Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, aqui, faço esse acabamento da bordinha, que realmente dá outra diferença. Aqui o biquinho eu venho com o dedo, porque se eu for fazer com a mão vai acabar deformando o desenho. Então, perto do biquinho a gente vem com o dedo mesmo. E aqui, olha, eu tenho mais dificuldade, então também a mesma coisa, venho com o dedo. Então, a gente vai misturando um com o dedo, o outro. A mesma coisa aqui que eu tenho essas duas pontinhas do rabinho. Eu venho aqui com o dedo. Inclusive, isso ajuda a colar também as bordinhas. A gente vai puxando assim um pouquinho para baixo. E aí eu consigo colar todas as bordinhas. Então, a partir daqui, eu já posso trabalhar, não tem problema algum. Então, eu vou já deixar aqui no cantinho, aqueles dois ali. E agora, eu vou fazer uma decoração em 3D para depois pintar. Eu poderia pintar também a base e depois fazer a aplicação. Então, aqui eu vou fazer essa decoração, mas você pode pintar a base e depois aplicar com alguma cor diferente, ou mesmo, como eu vou fazer aqui, esse pedacinho aqui já vai, acho que já vai ter que pegar só mais um pouquinho, já vai ser suficiente. Eu vou aqui, literalmente, vou afastar aqui para ficar mais fácil para ver, vou botar bem certinho o tamanho e vou dividir isso aqui em 3, para ficar todos do mesmo tamanho. Então, certinho, maravilha. Então, aqui eu vou novamente afinar as pontinhas. Lu, precisa colocar a CMC? Nesse caso aqui, não tem necessidade, tá? Porque não vai ser uma aplicação em 3D muito elevada. Então, não tem necessidade. Opa, aqui deformou um pouquinho, deixa eu enrolar de novo. Então, não tem necessidade, porque eu vou aplicar ela, é um 3D que eu vou deixar ela certinha no biscoito. Mas, se for alguma coisa com volume diferenciado, aí sim vale a pena colocar o CMC e pode inclusive misturar com um pouquinho da pastilhagem que fica interessante também. Então, todos aqui do mesmo tamanho. E eu vou aqui cortar com uma tesourinha, fazer picotes de um lado e para o outro para fazer um galinho de trigo. Então, eu venho aqui de um lado, de outro, sempre no mesmo sentido, tá? Se eu inclinei para um lado, eu inclino aqui do outro lado também da mesma forma, tá vendo? Coloquei aqui no dedo para ficar mais fácil de ver. Então, aqui eu tenho esse detalhezinho, como se fosse uma pecinha de trigo, e eu vou aplicar aqui na lateral com um pouquinho também da água. Então, eu viro, passo a água bem pouquinha, tá? Não precisa muita água não, só um pouquinho no verso aqui e já aplico aqui no biscoito. Então, só tô dando uma leve curvinha e vou fazer isso nas outras pecinhas também. E muito cuidado para não cortar todo ele e acabar tirando esse pedacinho, tá? A gente faz um picote, mas não corta, é só para soltar a pontinha, mas eu não quero arrancar nenhum pedaço. É importante que fique aqui todas as pecinhas. Então, aqui você pode fazer uma guirlanda, você pode fazer só essa moldurinha que eu vou fazer agora. Enfim, tem várias opções que você pode trabalhar. Ó, tá vendo? Eu levantei, depois eu botei tudo juntinho. Então, agora eu venho aqui nesse verso, o pincel já tá úmido, não precisa umedecer mais do que isso.
E eu venho aqui, olha, faço um arranjinho mesmo. Que é uma forma da gente ganhar um volume nesse biscoito bem simples e em harmonia com o tema, né? O trigo, ele é super importante para a questão da comunhão, é o pão, enfim. Então, até dar uma puxadinha aqui pro lado, que ainda tá úmido, então ainda consigo mexer. Pronto. E vou começar a pintura também por ele. Então, nesse caso, eu vou misturar um pouquinho. Eu tô usando aqui o corante da Edible Art, mas pode usar um corante em gel, pode usar até mesmo corante em pó. Então, quem quiser usar aí os corantes da Luli Candy, pode usar também tranquilamente. O efeito da aquarela, eu acho que fica mais bonito quando a gente usa um acabamento assim com corante em gel ou líquido. Esse aqui, no caso, ele é líquido. Tá aqui só uma gotinha, já vai ser suficiente. Então, as cores que eu estou usando aqui, eu botei um laranja, um azul céu, né, um azul anil, preto e também um pouquinho de branco. E para diluir o álcool de cereal. Então, começando aqui a pintura, eu vou pegar um pincel, esse aqui é um língua de gato, número 8. Então, eu venho aqui um pouquinho desse azul e vou fazer aqui, olha, um aquarelado de fundo, só nesse topo, mas pinta a bordinha também, tá? Então, eu venho, pode inclusive, aqui como ele já tá com um pouquinho do álcool, eu tô pegando direto dali. Eu venho com movimentos circulares do pincel e vou fazendo essas manchinhas, então não fica tudo muito uniforme. Ó, pinguei um pouquinho do álcool ali e fiz essa base aqui de topo. Agora, eu poderia pegar o mesmo pincel, mas eu vou pegar aqui um outro. Esse aqui é o número 4, é reto, mas ele vai fazer o mesmo efeito. Então, eu vou pintar aqui a base, como se fosse o trigal, tá? Então, eu vou pegar aqui, misturar um pouquinho do amarelo com o laranja. Então, a gente vai fazer um amarelo um pouco mais intenso ou um laranja mais iluminado. Misturo com um pouquinho de branco e um toquezinho do preto. Então, ó, um pouquinho mais do amarelo, um pouquinho mais do laranja. E a gente faz essa cor assim, quase que indefinida mesmo, né? Ó, venho aqui no álcool, nessa misturinha. Ui, caiu ali, não tem problema não. Mas eu venho aqui nessa misturinha e faço essa cor do trigo, tá vendo? E venho aqui, da mesma forma que eu fiz no céu, eu tô fazendo essa base e pode deixar essa divisão. E eu venho pintando também essa partezinha do trigo que foi feito no 3D. Tá vendo como é que a cor tá bem interessante, assim, de cor de trigo mesmo, né? Então, eu misturei um pouquinho do amarelo, um pouquinho de laranja, preto e branco. Ó, pingo aqui um pouquinho do álcool para diluir. Eu tô virando para conseguir enxergar todos os pontinhos, não deixar nada em branco. E aqui, olha, eu venho com esse pincel retinho, eu vou dar batidinhas e ele vai ficar irregular mesmo, como se fosse o trigo lá no fundo, uma paisagem, tá vendo? Olha. Então, eu tô batendo, ele tá só sujinho o pincel aqui, e eu tô fazendo essas batidinhas. Ó, eu venho aqui e vou dando batidinhas. Eu primeiro fiz o fundo,
E agora eu venho com essas batidinhas e vai misturando aqui, fazendo esse acabamento junto com o céu. Então agora eu vou com um pincel fininho, tá? Esse aqui não tem numeração, esse aqui é da Luli Candy, mas ele é desse pincel fininho mesmo. Vamos botar aí que é o 00. Agora eu vou botar um pouco mais intenso, então eu vou misturar um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais do laranja, para fazer aqui um toquezinho nesse trigo que ele tá mais próximo. Então, só nas pontinhas, misturo aqui e sempre com álcool para ajudar a diluir, a dissolver, tá? Então, aqui, olha, só nas pontinhas, para ele ter mais intensidade, não ficar chapado, certo? Por isso eu preciso do pincel bem fininho, que eu quero pegar aqui bem a pontinha mesmo. Mesma coisa ali do outro lado. Agora, vou botar aqui de novo um pouquinho mais do amarelo e do laranja, uma gotinha só do preto. Então, vai fazer uma misturinha aqui bem mais escura. Eu posso vir aqui também com bastante cuidado para fazer essa sombra interna, tá? Então, olha, com o pincel bem fininho, eu venho agora aqui na parte interna. E com isso ele ganha profundidade. Ou seja, eu clareei, iluminei as pontas e agora o centro eu tô escurecendo. E aí a gente ganha volume. Fininho do preto. E aí ele ganha esse destaque. E com essa mesma misturinha, com esse mesmo pincel bem fininho, eu venho aqui, olha, e puxo o caulezinho dele, de todos eles, tá vendo? Fazer aqui a base. E posso, inclusive, fazer aquele puxadinho aqui em volta. Então, vou botar um pouquinho mais de preto, que o trigo, ele é todo cheio de, ó, bem com a pontinha, eu quase não encosto, ele tem esses fiapinhos, em cada gominho desse sai um fiapinho, em cada sementinha do trigo tem esse fiapinho, então eu tô aqui, olha, puxando de cada um. Mas não esquece de misturar aqui com o amarelo para não ficar um preto chapado, tá? Não ficar uma cor muito fechada. E eu quase não encosto o pincel no biscoito. Eu puxo bem rapidinho, inclusive, quanto mais rápido eu fizer esse traço, melhor é. Porque ele vai ficar mais fininho e mais preciso, ele não vai tremer. Vai ser um traço, quanto mais rapidinho, melhor ele fica. Tá vendo aqui? Ó, faço do outro lado também. Então, a gente tá misturando o efeito do 3D. A gente deu volume aqui às pecinhas do trigo, mas a pintura, o acabamento dele tá entrando. Então, a gente não consegue visualizar muito bem aqui o que é pintura, o que é a parte de 3D. E isso que é o bacana da história. E vamos também com essa misturinha mais escura, agora aqui, olha, pintar alguns trigos também. E não precisa ter forma certa, tá? A gente faz na forma aqui aleatória. Então, eu venho como se estivesse desenhando uma trança. Eu faço um gominho para um lado, um gominho para o outro. Ai, Lu, mas eu não sei fazer isso. Gente, isso aqui treina um pouquinho com uma caneta mesmo, com um lápis num papel, que você vai ver que não é difícil. Eu tô fazendo literalmente. Deixa eu fazer até aqui num papel, ó. Então, eu venho, olha, uma meia lua para um lado, uma meia lua para o outro. E juntou, faz o gominho. Então, não tem mistério.
Faz uns maiores, uns menores. E aí a gente tem um campo de trigo. Um pequenininho. E aí a gente vai aqui ganhando profundidade. E a gente aqui tá realmente representando a questão do pão. Vai um para um lado, um para o outro e foi. Eu só vou aqui, olha, pegar bem rentezinho aqui, olha, ao biscoito, para não ficar nenhuma área faltando. Então, esse efeito de 3D fica muito bacana. Eu acho que faz um visual muito interessante, a gente ganha aí volume e transforma numa obra de arte realmente saindo do biscoito. Então, agora eu vou fazer aqui o coração, que amor é a base de tudo. Então, esse é um dos motivos de eu ter escolhido aqui o coração. Então, vou pegar aquele mesmo pincel que eu usei para fazer o fundo do céu ali. Agora vou fazer ele mais escuro um pouquinho. Eu deixei pingar o álcool aqui na tinta, mas eu vou fazer ele um pouco mais escuro. E eu quero fazer um aquarelado nesse fundo. Então, eu venho aqui, olha, com pinceladas circulares. E eu vou pintar ele todo. E agora eu venho só com álcool. Não precisa também ser muito, mas eu quero deixar, tá vendo? Olha, esse efeito da aquarela, que o álcool ele vai expandindo. Então, olha aqui, ó. Eu quero dar esse efeito mesmo da aquarela. Inclusive, eu vou pingar aqui um pouquinho do rosa para fazer aí essa misturinha de aquarelado. Então, não esquece de pintar todas as bordinhas, tá? Que é importante esse acabamento. Então, vem aqui toda a base. Então, deixa eu lavar aquele pincel que estava com a cor do trigo. E agora, eu vou fazer um efeito com o pincel. Para quem tiver facilidade com o pincel, faz com o pincel. Quem não tiver, pode fazer também com a canetinha, tá? Tem canetinhas hoje com a ponta bem fininha e a gente faz esse acabamento aqui. Eu particularmente prefiro com o pincel porque eu tenho prática. Então, quem tiver, eu vou fazer, olha, um contorno. Aqui ele não precisa estar diluído, tá? Eu quero ele bem concentrado mesmo. Então, eu vou fazer aqui, olha, só um leve contorno. Agora, é muito importante, para a gente não tremer, mesmo com a canetinha, segura um pouquinho a respiração e vem, ó, vou pegar daqui de cima. Isso ajuda o traço ficar mais contínuo. Eu não vou fechar, eu vou fazer aqui, olha, uma bolinha. E também não vou pintar a bolinha por inteiro. Então, só para fazer aqui uma gracinha. E aqui eu traço aqui só alguns tracinhos, olha. Não precisa ser inteiro. E vou fazer aqui como se fosse um brilhinho no contorno, tá vendo? Então, eu só fiz aqui uma curva para um lado, como se fosse uma vírgula. Encontrou aqui, fiz outra e uni as duas, tá? Besteirinha, nada demais. Eu venho com outro pincel, só com o branquinho, venho com o pincel fininho também. E eu não preciso preencher tudo, mas eu vou colocar aqui nesse centro um pouquinho do brilho do branquinho. A mesma coisa, essas bolinhas. Então, a área que eu não pintei, eu coloco aqui um pouquinho.
do branco. Certo? É só para dar aquele efeito do iluminado. Então, faz um acabamento como se fosse um balão, que fica muito bonito. Tô olhando aqui todas as bordinhas, estão todas pintadas. E pode fazer na cor que quiser, fica super bacana. E agora, a pombinha, eu vou fazer também nesse mesmo esquema. Eu tô fazendo tudo voltado pro azul, como se fosse o céu. Então, eu vou fazer o meio termo entre um desenho e outro. Vou botar um pouquinho mais do álcool aqui. É importante a gente não fazer todas as decorações no mesmo estilo, mas que conversem entre si. Então, quando a gente vê o conjunto na mesa, fica muito interessante. Tá vendo? Eu só tô espalhando álcool e puxando a tinta que eu já tinha colocado lá pra frente, trazendo aqui pra trás. Então, fiz todo o efeito do fundo, como eu fiz nesse daqui. E eu poderia também, se quiser, aplicar uma asa aqui por cima. Eu não vou fazer, a única aplicação que eu vou fazer vai ser o trigo. Mas aqui a gente vai fazer o desenho. Então, eu vou misturar um pouquinho desse azul com o preto e um pouquinho aqui do branco. E eu vou fazer aqui o efeito da asa, mais para esse traço que a gente fez aqui do trigo. Então, eu vou marcar a asinha. Então, eu fiz aqui um pequeno C. Se você tiver alguma dificuldade, pode vir também com algum desenho de base e colocar aqui por cima. Espera secar bem a base, tá? A pintura que a gente fez. E depois risca aqui por cima. Tá vendo? Eu não quis que eu ficasse um preto muito forte. Então, eu misturei com o branco e com o azul. Ficou um cinza mesclando com o fundo. E aqui, olha, eu venho alguns tracinhos e vou fazer as curvinhas da mesma forma que eu fiz ali da parte do trigo. Agora aqui eu desencaixo e faço também as mesmas curvinhas. Então, sempre aqui no centro. E essa última eu vou fazer a curvinha por cima do desenho mesmo. E eu tenho aqui essa parte da asinha. Agora, com aquele pincel que eu usei do fundo, eu vou pegar essa misturinha e vou passar aqui, olha, para fazer um efeito de sombra. Então, eu passo nessa misturinha, põe um pouquinho mais de álcool e passo só onde eu fiz as linhas. E a linha aqui de base, eu venho para frente e para trás, fazendo assim mesmo, ó, zigue-zague, para frente e para trás. Para fazer uma sombrinha, faço aqui a sombrinha da asa, olha. E com esse mesmo pincel, eu venho aqui no rabo e faço também as peninhas aqui do rabo, puxando, só puxando, encosta a pontinha e puxo, tá? Eu não quero que fique marcado e ao mesmo tempo não quero que fique todo pintado certinho, então tem só umas sombrinhas. Com aquele pincel fininho do branquinho, o iluminado que eu dei aqui nessas partes, como se fosse um balãozinho, eu vou fazer na parte de cima de cada asinha, ó. De cada peninha. Então, se o pincel começar a abrir, a gente volta e gira na tinta, aí não descola. Ó, começou a abrir, eu volto, dou uma giradinha. E com isso a gente está iluminando da mesma forma que iluminou ali a parte de cima do trigo. Agora, com aquele pincel fininho de novo, eu volto para a misturinha e
A posição do olho tá aqui o bico, a gente entra um pouquinho e sobe, tá? Ó, a gente vai fazer aqui, olha, esse risquinho aqui, assim. Eu faço uma leve sombrinha do olho, tiro um pouquinho para não ficar muito forte, tá vendo? Eu quero bem sutil. O olhinho eu não quero nada muito forte. Então eu tô dando pequenas batidinhas. E se ele ficar forte, a gente vem com outro pincel da cor do fundo e tira. Eu quero ele bem sutil mesmo. Escureci ali a sombra e dou aquelas batidinhas, olha, para frente, para trás. Eu quase não encosto, é muito pouquinho. E pronto. Pombinha. Eu vou agora, só vou botar um pequeno brilhinho também nesse olho. E foi. Um leve pontinho. Então, temos aqui um trio. Deixa eu botar esse que é bem diferente no centro. Agora, se quiser fazer uma mistura de cores, também pode. Eu poderia aqui perfeitamente nesse rabinho, ó, vou botar aqui um pouquinho. Trazer aqui a cor do trigo também, tá? Eu só preciso depois voltar e fazer aquela questão da peninha, que eu só venho puxando. Pronto. E aqui o trio que já faz um efeito lindo na mesa. Aqui, então, finalizada essa decoração, é importante deixar secar bem para depois colocar na embalagem, tá? Porque se a gente colocar na embalagem agora, corre o risco de borrar e aí dá uma lambança danada, porque você vai transferir a pintura para o plástico e aquele plástico vai decalcar de novo no biscoito. Então, vai destruir todo o seu trabalho e você vai perder aí o material todo o tempo que você teve. Então, deixa secar, deixa num local que seja realmente seco, não úmido, para ele secar bem, inclusive para não amolecer o biscoito. Depois embala, põe o seu lacinho, põe o acabamento e aí tá pronto para festa. E aqui, olha, deixa eu virar. Eu, inclusive, depois eu vou misturar todos eles na próxima aula não, na aula do bolo. Eu vou mostrar todos juntos na decoração. Eu vou montar aqui como se fosse uma mini mesa com todos os biscoitos e o bolo que a gente vai fazer. Olha aí. Já tá aqui uma composição bem interessante e ainda temos mais biscoitos pela frente. Então, gente, por hoje eu vou encerrar aqui, até para a gente ter mais tempo aí também de trabalho agora, testar tudo que já foi feito hoje e na próxima aula a gente vem com a decoração com o glacê, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.